Como tirar nós do pelo de seu gato? Removendo os nós. Deixe o gato tranquilo. O processo de desemaranhar os pelos é demorado e pode causar dor. Por isso nem sempre os felinos reagem bem. É fundamental que o gato esteja calmo desde o começo, como logo após uma boa refeição. E assim permaneça enquanto você faz todo o procedimento. Caso o bichano fique com medo ou nervoso, pare e recomece o trabalho em outra hora. Os gatos que são acostumados desde pequenos à escovação aceitam com mais facilidade o processo de remoção de nós. Se o seu bichinho realmente não o deixar desemaranhar os pelos e começar a arranhá-lo ou tentar fugir, é melhor levá-lo a um pet shop ou a um veterinário. Localize e examine todos os nós. Às vezes, alguns deles ficam bem visíveis, como os que se parecem com dreads e se formam nas costas ou nas laterais. Em outros casos, os nós ficam escondidos, mas devem ser removidos do mesmo jeito. Procure pelos emaranhados em lugares como atrás das orelhas, perto da virilha, entre as patas traseiras, atrás das patas dianteiras, embaixo da coleira e próximo ao ânus. Caso encontre um nó muito grande, maior do que o seu polegar, é melhor procurar ajuda profissional. Da mesma forma, se você notar qualquer sinal de inflamação ou um ferimento, leve o gato ao veterinário. Tire os nós com os dedos. A primeira ferramenta que pode ser usada para desemaranhar os pelos está na sua mão. Sim, os seus dedos. Use-os para desatar nós pequenos, afrouxar os maiores e reduzi-los a partes menores e mais fáceis de lidar. Ao trabalhar com as próprias mãos, você diminui as chances de causar dor ou irritar o seu animal de estimação. Alguns especialistas recomendam o uso de um spray desembaraçador ou um shampoo antes de tentar desembolar os pelos. Porém, outros profissionais não acham esses produtos muito úteis. Não compre um spray ou um shampoo para pessoas, mas sim um próprio para animais. Talvez passar um pouco de amida de milho ou talco na área embaraçada facilite o trabalho. Tente escovar os pelos emaranhados. Depois de fazer o processo com os dedos e antes de partir para um utensílio mais específico, passe uma escova de cabelo comum ou um pente na região. Com a mão livre, segure as partes dos pelos que ficam mais perto da pele e abaixo dos nós, para não puxar muito a pele do felino. Escove os pelos delicadamente com movimentos curtos e rápidos. Faça a escovação em direção às pontas dos pelos, oposta à da pele, começando pelos nós mais afastados da pele do bichano e depois se aproximando dos que ficam mais perto. Não faça força. O gato não ficará nada feliz com os puxões e, com certeza, fará de tudo para que você não fique feliz também. Prefira tentar outros métodos. Algumas dicas para desembaraçar pelos de cachorro são boas para gatos também. Dê uma olhada na internet. Use ferramentas específicas para os nós mais difíceis. Não conseguiu desembaraçar os pelos com as mãos e com a escova? Há outras opções. Cada um tem a sua ferramenta preferida. Por exemplo, a escova Furminator. Portanto, você só conseguirá descobrir a que funciona melhor testando ou pedindo uma indicação para um funcionário de pet shop ou um veterinário. Os utensílios como o ancinho desembaraçador, a rasqueadeira e o desembolador ajudam a reduzir os nós e facilitar a remoção.
Eles têm pontas afiadas. Por isso, faça movimento de vai e vem nos pelos emaranhados. Como as pontas não ficam expostas, tais instrumentos são mais seguros que outras ferramentas, mas também necessitam de atenção. É claro, depois que conseguir diminuir o tamanho dos nós, volte a usar os dedos e uma escova. Se nada der certo, corte os nós. O corte é a forma mais garantida de se livrar dos pelos embaraçados. Mas deve o último recurso. Além de deixar partes do corpo do gato sem pelo durante meses, até que voltem a crescer, há o risco de machucar o bichano. Os felinos têm uma pele mais fina e delicada do que as pessoas. Por isso não é difícil machucá-los com uma tesoura ou um cortador. Se estiver com receio de realizar o procedimento, leve o gato a um profissional. Um pente com navalha funciona da mesma forma que o pente comum, mas tem lâminas para cortar os pelos. Faça o mesmo tipo de movimento rápido feito com o pente comum, sem dar puxões e sempre longe da pele do gato. Dá para tirar rapidamente os nós com uma máquina de cortar cabelo. Mas é preciso tomar cuidado para não encostar na pele do felino. A fricção ou até mesmo o calor produzido pelo aparelho pode machucá-lo. As tesouras parecem ser a opção mais óbvia, mas não são recomendadas para quem não é profissional. O risco de cortar ou furar a pele do gato é muito grande. Caso escolha esse método, sempre proteja a pele do gato colocando os seus dedos ou um pente por cima dela. Deixe um profissional fazer o trabalho. É importante reforçar que, se você tiver qualquer dúvida sobre a sua habilidade de remover os nós sem machucar o gato, nem comece. Os pelos emaranhados geralmente estão em partes sensíveis, como a barriga, debaixo do pescoço ou perto dos genitais. Jamais assuma a risco de cometer um erro que pode ter consequências muito graves. Os pet shops realizam esse serviço todo santo dia e sabem resolver o problema na maioria das vezes. Os veterinários também desembaraçam pelos de gatos com frequência e devem ser procurados, especialmente quando houver uma preocupação com a pele do bichinho, evitando o aparecimento de nós. Conheça as necessidades do gato. Um gato novo, ativo e saudável costuma ser capaz de manter o pelo livre de nós e precisa de pouca ajuda. Porém, um gato mais velho, com sobrepeso ou com pelos compridos necessita de uma escovação periódica, até mesmo diária. Informe-se melhor sobre as necessidades do seu gato com um veterinário. Sempre escove o gato, ainda que ele consiga manter o pelo desembaraçado sozinho. Faça da escovação uma rotina, porque ficará muito mais fácil quando for necessário. O melhor é começar o mais cedo possível, com um gatinho bem novo, para que ele se acostume. Quem sabe, até mesmo curta o procedimento. É muito simples escovar um felino com pelo curto e há diversos tipos de utensílios que podem ser usados, sendo as luvas magnéticas uma escolha muito comum. Sempre escove na direção dos pelos. Já os gatos de pelo longo precisam de ferramentas mais específicas, como o ancinho desembaraçador, uma escova larga com pontas pequenas de metal, e um pente com dentes compridos. Use ambos para escovar a superfície e atingir também as partes mais escondidas. Comece pela barriga e pescoço, indo em direção ao queixo. Depois,
Faça o meio das costas e escove em ambos lados. Só dê banho no bichano quando necessário. O seu gato provavelmente não discordaria. A escovação faz bem, mas banhos muito frequentes não. O banho pode deixar os pelos embolados, especialmente se o animal não for bem seco na hora. De modo geral, só banhe o felino quando ele estiver sujo, cheirando mal ou com os pelos grudando. Deixar um profissional dar banho no seu gatinho não é nenhuma vergonha. Tire os nós logo que surgirem. Mesmo que você sempre escove o gato, os nós acabam aparecendo, principalmente no caso de bichinhos com pelos longos. A maneira mais fácil de tirá-los é tomar uma atitude rápida. Desse modo, faça uma inspeção no bichano sempre que escova-lo. Dê mais atenção às áreas que costumam ter esse problema, como a virilha, o traseiro, debaixo da coleira, atrás das patas dianteiras, entre as patas traseiras e atrás das orelhas. Quando for verificar a presença de nós, aproveite também para ver se há machucados. Procure cortes, contusões, caroços, nódulos, áreas vermelhas, etc. Leve o bichinho ao veterinário caso encontre algo anormal.